Oi pessoal, bom dia. Bom dia. Vamos voltar aqui com a nossa leitura da Bíblia em família, do início até no fim. Esse propósito que a gente tem de ler a Bíblia inteira, às vezes aperta um pouco, né? Porque é muita coisa, a gente passa uma semana sem ler, por exemplo, aí acumula, né, as leituras. Mas nem por isso a gente vai desistir e vamos continuar. Lembrando que é do início ao fim e é em família, beleza? Bom, como a gente sempre faz, uma coisa que vem na mente, hoje eu vou falar sobre mudança de ambiente e quebra de estado. Não sei se vocês já perceberam como que quando a gente muda o ambiente, você está num lugar, às vezes você está ali parado, até falei isso com a Cristiane ontem. Falei, cara, a gente estava ali, aquela vontade de ficar deitado só, sair, de repente você sai, sei lá, tem que sair, tem que ir para uma festa, já começou, você levanta e sai, aí você sai, você mudou o ambiente, já é, sua energia é outra, sua cabeça é outra, né? E a gente também, às vezes a gente tá mal assim, a gente fala que quebra de estado é o seguinte, eu tô assim com a cara meio fechada e tal, e de repente eu só quebro meu estado e dou uma risada, a mente já muda. Então, tanto que é importante a gente lembrar disso, né? Às vezes você tá ali só fechado e tal, você dá uma risada, quebrou o estado, aquele estado que você tava já mudou. E outra coisa também é mudar o ambiente que você tá. Então, se você não estiver se sentindo bem, ou se as coisas não estiverem indo muito bem, muda o ambiente ou quebra seu estado. Muda, você tá no estado parado, você movimenta, pula, grita, ri, aquilo muda completamente sua energia, beleza? Então, hoje a gente vai fazer o vídeo de número 49 e a gente vai ler Juízes de 12 a 17. A Cristiane vai ler e eu vou pegar aqui os códigos. Vai lá, Cristiane, lê pra gente, Juízes 12 a 17. A comichão do poder. Os efraimitas se reuniram, atravessaram o Jordão a caminho do norte e perguntaram a Jefté: por que você fez guerra contra os amonitas sem nos convidar para ir junto? Vamos queimar sua casa com você dentro. Jefté respondeu: eu e meu povo não tivemos um grande conflito com os amonitas. Pedi ajuda a vocês e vocês a negaram. Quando vi que ninguém aparecia para ajudar, arrisquei a vida, marchei contra os amonitas e Javé os entregou em meu poder. Por que é que vocês vêm hoje contra mim? Então Jefté reuniu os galaditas e atacou os efraimitas. Os efraimitas foram derrotados, porque diziam: vocês, galaditas, são fugitivos de Efraim, pois Galade ficou entre Efraim e Manassés. E os galaditas ocuparam os vales do Jordão, cortando a passagem de Efraim. Quando os efraimitas fugitivos pediam para passar, os galaditas perguntavam: você é efraimita? Se ele dizia que não, eles pediam: então diga Gibolé. Ele dizia Sibolé, porque não conseguia pronunciar de outro modo. Então eles o agarravam e o matavam nos vãos do Jordão. Nesse tempo foram mortos 42.000 efraimitas. Jefté foi juiz em Israel durante 6 anos. Depois morreu e foi sepultado em sua cidade em Galaade, Abezã, Elon e Abidom. Depois de Jefté, o juiz em Israel foi Abezã de Belém. Ele teve 30 filhos e 30 filhas. Casou as filhas fora e trouxe de fora 30 mulheres para seus filhos. Foi juiz em Israel durante 7 anos. Depois morreu e foi sepultado em Belém. Depois de Abezã, o juiz em Israel foi Elon de Zabulon. Foi juiz em Israel durante 10 anos. Depois morreu e foi sepultado em Ailon, na terra de Zabulon. Depois de Elon, o juiz em Israel foi Abidom, filho de Iléu de Efaratom. Ele teve 40 filhos e 30 netos, que montavam 70 jumentos. Foi juiz em Israel durante 8 anos. Depois morreu e foi sepultado em Faratom, na terra de Efraim, na região montanhosa dos Amalecitas. Nascimento de um herói. Os israelitas tornaram a fazer o que Javé reprova, e Javé os entregou aos filisteus durante 40 anos. Havia um homem de Saraá, do clã de Dan, que se chamava Manoé. Sua mulher era estéril e não tinha filhos. O anjo de Javé apareceu à mulher e lhe disse: você é estéril e não tem filhos, mas ficará grávida e dará à luz um filho. Tome cuidado,
Não beba vinho nem qualquer outra bebida alcoólica e não coma nada que seja impuro, porque você ficará grávida e dará à luz um filho. A navalha não será passada sobre a cabeça do menino, porque deste o seio da mãe ele será consagrado a Deus. É ele quem começará a salvar Israel do poder dos filisteus. A mulher vai falar assim ao marido: um homem de Deus veio me visitar. Pela sua aparência majestosa, parecia um anjo de Deus. Eu não perguntei de onde ele veio, nem ele me disse o seu nome. Ele só me falou o seguinte: você ficará grávida e dará à luz um filho. Tome cuidado para não beber vinho nem qualquer outra bebida alcoólica, e não coma nada que seja impuro, porque o menino será consagrado a Deus desde o seio de sua mãe até o dia de sua morte. Então Manoé rezou a Javé: eu te peço, Senhor, que o homem de Deus que enviastes volte e nos diga o que devemos fazer com o menino quando ele nascer. Deus ouviu o coração de Manoé e o anjo de Deus apareceu outra vez à mulher, quando ela estava no campo. Seu marido Manoé não estava com ela. A mulher foi correndo avisar o marido: o homem que me visitou outro dia voltou. Manoé seguiu a mulher e foi perguntar ao homem: foi você quem falou com esta mulher? Ele respondeu: sim, fui eu mesmo. Manoé disse: quando se realizar a sua palavra, como será o comportamento do menino? O que é que ele deve fazer? O anjo de Javé respondeu a Manoé: a mulher não poderá fazer nada daquilo que lhe foi proibido. Não colocará na boca nada que seja feito de uva, não beberá vinho, nem bebida alcoólica e não comerá nenhuma coisa impura. Ela deve observar tudo o que eu mandei. Manoé disse ao anjo de Javé: fique conosco, que vamos preparar um cabrito para você. O anjo de Javé respondeu a Manoé: mesmo que eu fique, não provarei a sua comida, mas se você quiser, prepare um holocausto e ofereça a Javé. Manoé não tinha percebido que esse homem era um anjo de Javé, e Manoé perguntou: qual é o seu nome para que possamos agradecer a você quando suas palavras se realizarem? O anjo de Javé retrucou: por que você está querendo saber o meu nome? Ele é misterioso. Então Manoé pegou o cabrito com oferta e ofereceu sobre a rocha em holocausto a Javé, que realiza coisas misteriosas. Manoé e sua mulher ficaram observando. Quando a chama do altar subiu para o céu, o anjo de Javé também subiu na chama. Vendo isso, Manoé e sua mulher caíram com o rosto no chão. O anjo de Javé não apareceu mais, nem para Manoé, nem para sua mulher. Então Manoé entendeu que era um anjo de Javé. Ele disse à sua mulher: certamente morreremos porque vimos a Deus. A mulher respondeu: se Javé nos quisesse matar, não teria aceito o holocausto e a oferta, não nos teria mostrado tudo o que vimos, nem nos teria comunicado essas coisas. A mulher deu à luz um filho e lhe deu o nome de Sansão. O menino cresceu e Javé abençoou. E o espírito de Javé começou a agitar Sansão no acampamento de Dan, entre Saraá e Estaol. Força e doçura. Sansão desceu a Tâmina e aí viu uma jovem filisteia. Quando voltou, disse a seus pais: eu vi uma jovem filisteia em Tâmina. Peçam que ela seja minha esposa. Os seus pais responderam: será que não existe mulher nenhuma entre seus parentes e no meio de todo o nosso povo, para você se casar com a mulher desses filisteus insuciosos? Sansão insistiu com o pai: peça que ela seja minha esposa, pois é dela que eu gosto. Seus pais não sabiam que era Javé quem fazia isso, buscando um pretexto contra os filisteus, porque nessa época os filisteus dominavam Israel. Sansão desceu a Tâmina. Chegando perto dos vinhedos de Tâmina, viu um leãozinho que vinha rugindo ao seu encontro. O espírito de Javé desceu sobre Sansão e ele, sem ter nada nas mãos, despedaçou o leãozinho como se despedaça um cabrito. Sansão, porém, não contou nada a seus pais. Ele desceu a Tâmina, falou com a moça e ficou gostando dela. Algum tempo depois, quando estava indo para se casar com ela, desviou-se do caminho para ver o leão morto. Encontrou um enxame de abelhas com mel na carcaça do leão. Recolheu o mel na mão e foi comendo pelo caminho. Quando alcançou seus pais, deu-lhes mel e eles comeram. Sansão, porém, não disse para eles que tinha tirado o mel da carcaça do leão.
Desceu até a casa da moça e aí ofereceu um banquete, como os jovens costumavam fazer. Desde que o viram, escolheram 30 companheiros para ficarem com ele. Sansão disse aos companheiros: vou propor a vocês uma adivinhação. Se vocês acertarem a resposta durante os 7 dias do banquete, eu lhes darei 30 peças de linho e 30 roupas de festa. Mas se vocês não adivinharem respostas, vocês é que me devem dar 30 peças de vinho e 30 roupas de festa. Eles disseram: vamos lá, qual é a adivinhação? Sansão propôs: do que come saiu comida e do forte saiu doçura. 3 dias depois, eles ainda não tinham adivinhado a resposta. No 4º dia, disseram à mulher de Sansão: convença o seu marido a dizer a resposta da adivinhação, senão nós vamos pôr fogo em você e na casa de seu pai. Ou será que você nos convidou só para nos deixar sem nada? A mulher de Sansão foi e dizia, chorando no ombro dele: você não me ama. O que você sente por mim é ódio. Você propôs uma adivinhação para os homens do meu povo e não diz para mim qual é a resposta. Sansão respondeu: nem para meus pais eu disse, porque eu iria dizer a você? No entanto, ela chorou no ombro dele durante os 7 dias do banquete. Importunava tanto que, no 7º dia, Sansão acabou contando para ela a resposta. E ela foi contar aos homens do seu povo. No 7º dia, antes que Sansão fosse para o quarto de dormir, os homens da cidade chegaram e disseram: o que é mais doce do que o mel e o que é mais forte do que o leão? Sansão replicou: se vocês não tivessem arado em minha novilha, vocês não teriam acertado a adivinhação. Então o espírito de Javé desceu sobre Sansão e apossou-lhe dele. Ele foi até Ascalon, matou 30 homens, tirou as roupas deles e deu para os que tinham adivinhado a resposta. Depois, cheio de raiva, voltou para a casa de seu pai. Sua mulher foi então dada a um dos companheiros que haviam cuidado dele. Continua. Um exército de raposas. Algum tempo depois, durante a colheita do trigo, Sansão foi visitar sua mulher, levando para ela um cabrito e pensando: vou entrar no quarto da minha mulher. Mas o sogro não deixou entrar e disse: achei que você não gostava mais dela e por isso a dei para um dos seus companheiros. Mas veja, a irmã menor é mais bonita. Fique com ela em lugar da outra. Sansão, porém, replicou: desta vez não sou culpado do mal que eu vou fazer aos filisteus. Então Sansão foi, pegou 300 raposas, preparou tochas, amarrou o rabo com o rabo de cada 2 raposas e neles amarrou as tochas. Depois ateou fogo nas tochas e soltou as raposas no meio das plantações dos filisteus. Desse modo, queimou não só os feixes de trigo já colhidos, mas também o que ainda estava plantado e até as vinhas e oliveiras. Os filisteus perguntaram: quem foi que fez isso? Responderam: foi Sansão, o genro do homem de Tâmina. Ele fez isso porque o sogro lhe tirou a mulher e a deu ao seu companheiro. Então os filisteus subiram e puseram fogo na mulher e na casa do pai dela. Sansão disse aos filisteus: já que vocês fizeram isso, não vou parar enquanto não me vingar de vocês. E caiu sobre eles, fazendo um massacre terrível. Depois foi para a gruta do rochedo de Etã e aí ficou morando. Arma de Sansão. Os filisteus subiram e acamparam contra Judá, saindo para atacar na região de Queixada. Os habitantes de Judá protestaram: por que vocês subiram contra nós? Os filisteus responderam: aqui estamos para prender Sansão e lhe devolver o que ele fez conosco. 3.000 homens de Judá foram à gruta do rochedo de Etã e disseram a Sansão: vocês não sabem que estamos sob o domínio dos filisteus? Por que você fez isso conosco? Sansão respondeu: paguei a eles com a mesma moeda. Eles insistiram: viemos aqui para prender você e o entregar aos filisteus. Sansão disse: jurem que vocês não vão me matar. Eles responderam: não, só queremos prender você e o entregar a eles. Não pretendemos matá-lo. Então o amarraram com 2 cordas novas e o levaram para fora do rochedo. Quando Sansão estava chegando à queixada, os filisteus foram recebê-lo com grande algazarra. O espírito de Javé invadiu Sansão e as cordas que lhe amarravam os braços ficaram como fio de linho queimado.
e os laços que prendiam suas mãos se soltaram. Vendo uma queixada de jumento ainda fresca, Sansão a pegou e com ela matou 1000 homens. Depois Sansão cantou: com uma queixada de jumento eu os amontoei. Com uma queixada de jumento 1000 homens eu matei. Quando acabou de cantar, jogou longe a queixada. É por isso que se deu a esse lugar o nome de Alto da Queixada. Depois, Sansão ficou com muita sede e gritou para Javé: tu me concedes essa grande vitória. Será que agora vou morrer de sede e cair nas mãos desses incircunciosos? Então Deus fendeu a rocha que está enqueixada e dela correu água. Sansão bebeu, recuperou as forças e se reanimou. É por isso que deram o nome de fonte do grito para a fonte que ainda existe enqueixada. Sansão foi juiz em Israel durante 20 anos, no tempo dos filisteus. A porta de Gaza. Sansão foi a Gaza, viu aí uma prostituta e dormiu com ela. E a notícia espalhou-se em Gaza: Sansão está aqui. Fizeram rondas e todos passaram a noite vigiando junto à porta da cidade. Passaram tranquilamente toda a noite porque diziam: de manhã nós o mataremos. Sansão, porém, ficou deitado até a meia-noite. À meia-noite, levantou-se, pegou as folhas da porta com os batentes, arrancou-as com tranque e tudo, colocou-as no ombro e as carregou até o alto da montanha que está diante de Hebrom. Sansão e Dalila. Depois disso tudo, Sansão se apaixonou por Dalila, mulher do vale de Soreque. Os chefes dos filisteus procuraram Dalila e lhe propuseram: seduza Sansão e descubra onde está a grande força dele e de que modo poderemos dominar, amarrar e prender. E cada um de nós dará 1.100 moedas de prata para você. Dalila disse a Sansão: vamos, me conte o segredo de sua grande força e como é que você deveria ser amarrado para ficar dominado. Sansão lhe disse: se amarrarem com 7 cordas de arco novas, que ainda não foram postas para secar, eu perderei a minha força e ficarei como qualquer outro homem. Os chefes dos filisteus levaram a Dalila 7 cordas de arco novas que ainda não tinham sido postas para secar, e Dalila usou as cordas para amarrar Sansão. Ela havia escondido no quarto alguns homens. Depois gritou: Sansão, os filisteus vão pegar você. Mas Sansão arrebentou as cordas como se fosse um cordão de estopa meio queimado, e ninguém ficou sabendo o segredo de sua força. Dalila se queixou com Sansão: você caçoou de mim e mentiu. Vamos, me diga como seria possível dominar você. Sansão respondeu: se amarrarem com cordas novas que ainda não tenham sido usadas, eu perderei minha força e ficarei como qualquer outro homem. Então Dalila pegou cordas novas, amarrou Sansão e gritou: Sansão, os filisteus vão pegar você. Ela havia escondido no quarto alguns homens, mas Sansão arrebentou como se fosse uma linha de cordas que lhe amarravam os braços. Dalila se queixou de novo: até agora você só caçou de mim e me disse mentiras. Vamos, me diga como você pode ser dominado. Sansão respondeu: se você tecer as 7 tranças do meu cabelo com a urdidura de um tiar e as fixar com um pino, perderei a minha força e ficarei como qualquer outro homem. Dalila fez Sansão dormir, teceu as 7 tranças de seu cabelo com a urdidura, prendeu-as com um pino e gritou: Sansão, os filisteus vão pegar você. Sansão acordou, arrancou os pinos de tiar junto com a urdidura. Então Dalila lhe disse: como você pode me dizer que me ama e se não confia em mim? Você já me enganou 3 vezes e não me contou o segredo de sua grande força. Como Dalila a importunasse e insistisse todos os dias com suas queixas, Sansão caiu no desespero mortal e lhe contou todo o segredo. A navalha nunca passou sobre a minha cabeça, pois eu sou consagrada a Deus desde o seio da minha mãe. Se cortarem meu cabelo, eu perderei a minha força. Ficarei fraco e seria como qualquer outro homem. Dalila sentiu que Sansão tinha contado todo o segredo e mandou chamar os chefes dos filisteus, dizendo: venham, porque Sansão me contou todo o segredo. Os chefes dos filisteus foram logo, levando dinheiro. Dalila fez Sansão dormir no seu colo, chamou um homem e este cortou as 7 tranças do cabelo de Sansão. Sansão começou a ficar fraco e sua força desapareceu. Então Dalila gritou: Sansão, os filisteus vão te pegar.
Ele acordou e pensou: vou me safar como das outras vezes. Mas ele não percebeu que Javé o tinha abandonado. Os filisteus agarraram, lhe furaram os olhos e os levaram para Gaza. Aí o prenderam com 2 correntes de bronze e Sansão ficou na prisão girando a pedra do moinho. Entretanto, o cabelo que tinha sido cortado começou a crescer de novo. Os chefes dos filisteus se reuniram para oferecer um grande sacrifício ao deus Dagom e para festejar. Diziam: nosso Deus nos entregou o nosso inimigo Sansão. Ao ver Sansão, o povo começou a louvar seu Deus e a dizer: nosso Deus nos entregou o nosso inimigo Sansão, aquele que devastou nossas terras e multiplicou nossos mortos. Quando já estavam bem alegres, disseram: mandem vir Sansão para nos divertir. Mandaram Sansão vir da prisão para que dançasse diante deles. Quando o colocaram entre 2 colunas, Sansão disse ao moço que o levava pela mão: deixe-me num lugar onde eu possa tocar as colunas que sustentam o templo, para que eu possa me apoiar nelas. O templo estava cheio de homens e mulheres, e aí se encontravam também todos os chefes dos filisteus. Havia gente até no terraço, ao todo cerca de 3.000 homens e mulheres, que assistiam a Sansão dançar. Sansão invocou a Javé: por favor, Senhor Javé, lembra-te de mim, dá-me forças mais uma vez para que eu me vingue do filisteu com um golpe por causa dos meus olhos. Sansão tocou as 2 colunas centrais que sustentavam o templo, apoiou-se numa com a direita e noutra com a esquerda e gritou: que eu morra junto com os filisteus. Empurrou as colunas com toda a força e o templo desabou sobre os chefes e todo o povo que aí se encontrava. Desse modo, ao morrer, Sansão matou muito mais gente do que tinha matado durante toda a sua vida. Seus parentes e toda a sua família foram e o levaram embora, enterrando-o entre Saraá e Estaol, no túmulo de seu pai, Manoé. Sansão foi juiz em Israel durante 20 anos. Bom, pessoal, hoje a gente ouviu a história de Sansão e Dalila, que é bem famosa, né? Então, fazendo o vídeo de número 49, a gente leu Juízes de 12 a 17. E o que a gente viu aqui? A gente viu que, né, os pais de Sansão viu um anjo e tal, que desceu do céu e que anunciou para eles que o filho dele ia ser uma espécie de herói. E nasce Sansão, né? E Sansão, ele era forte e gentil. E Sansão resolve casar com uma mulher de outros povos lá. Ele se apaixona por uma mulher inicialmente, esqueci o nome dela aqui. E o pai dele falava com ele para não casar, né, para não misturar, e ele mesmo assim casou. E essa mulher aí deu vários trabalhos para ele, acabou tendo problema com as coisas, e ela meio que traía ele, né, tentando descobrir os segredos deles também, né. E Sansão era um cara muito forte e gentil, ele tinha doçura. E aí Sansão, um dia andando, né, na mata, ele acha um leão, um filhote de leão, despedaça o leão, e depois de um certo tempo ele volta lá, tem uma comédia dele dentro desse leão, ele vai lá e tira o mel do leão. E aí ele cria uma espécie de adivinha o que é, né? E aí ele passa e essa mulher dele conta o segredo. Primeiro foi insistindo para ele contar para ela qual era o segredo, e ele acabou contando. E aí quando ele conta para ela, ela vai e leva para os parentes dela, para o povo dela, para contar, porque ele estava tentando ganhar a aposta dos outros. E nisso ele perdeu a aposta. Por quê? Porque a mulher dele traiu contando a história dele para outra pessoa. E aí depois de várias brigas e tal, o Sansão, a mulher dele falava que ele não amava ela e tal, aquele jogo que você não gosta de mim, você não me conta as coisas e não sei o que, você tem ódio por mim. E aí Sansão sai, guerreia, vai para outros lugares, e o sogro de Sansão, depois que viu que ele tinha sumido, pega a esposa dele, de Sansão, e dá um colega de Sansão, que ajudou ele lá na guerra, lá, e deu para ele. Quando Sansão volta, ele já não tem a esposa mais, vai tentar se encontrar com a esposa, já não tem mais, porque ela foi dada para outra pessoa, né? E Sansão continua na sua labuta ali. Tem um certo pedaço ali que fala que com uma queixada de jumento ele matou 1000 homens, né? Com uma queixada de jumento ele mata 1000 homens. 1000 homens eu matei. Ele enfrenta, eles estavam carregando ele para ser preso, e ele, com a força que ele tinha, ele arrebentava as cordas e tal, pegou essa queixada de jumento, matou todo mundo que estava levando ele lá. Depois de um certo tempo, Sansão se apaixona por Dalila também, que é outra mulher de outro povo que o trai também, né? Sansão e Dalila.
Dalila seduziu Sansão, né? E o povo, os filisteus, falam para Dalila sequestrar. Aliás, os filisteus falam para Dalila fingir, né? Seduzir Sansão. Para quê? Para que ele consiga, para que eles consigam descobrir qual era o segredo da força dele. Porque ele enfrentava todo mundo, acabava com todo mundo, e os filisteus queriam acabar com ele. Então eles pegaram o quê? Uma espécie de espiã da Dalila para seduzir ele. E Sansão caiu rapidinho. Sansão se apaixonava fácil pelo que a gente vê aqui. E geralmente pelas mulheres erradas. As mulheres, nessa história você vê Sansão sendo traído por mulheres o tempo inteiro e sempre pela fala. Elas ficam perguntando e ele conta, né? Talvez quer dizer alguma coisa. A mulher traidora, vamos dizer assim, né? E ela usa a sedução para poder trair. Para poder ferrar com a pessoa ali, né? Ele confia nela. E aí ela começa a perguntar e ele vai contando segredos que não são bem segredos, eram mentiras. E ele engana ela uma vez, 2 vezes, 3 vezes, e ela fica lá importunando ele. E ele achando que era isso que ele poderia confiar nela, né? Chega em determinado momento ele conta a verdade, né? E aí ele está amarrado para te segurar. Dalila se queixou com Sansão porque mentiu para ela tantas vezes, né? Aí ele fala, não, então vou te contar a verdade agora. Aí ele conta a verdade para ela, fala, se cortarem o meu cabelo, eu perderei todas as minhas forças, né? Então o segredo de Sansão estava no cabelo. E aí o que ela faz? Vai lá e manda alguém, faz ele dormir, né? Dá alguma coisa para ele dormir. Enquanto ele está dormindo, ela pede um dos filisteus, né? O povo, né? Dos filisteus, para ir lá e rapar a cabeça dele. E aí, quando ele levanta, ele perde toda a força, e aí os caras pegam, sequestram ele, fura os 2 olhos dele, tira a visão dele e prende ele numa cadeira, ele, sem força para sair, porque ele arrebentava corda, grade, parede, qualquer coisa ele arrebentava. Mas sem os olhos ele não conseguia fazer nada, e sem a força, porque cortaram o cabelo dele, também não conseguia. Só que o cabelo dele cresceu, e ele estava sem os olhos e preso. E aí ele vai para uma espécie de teatro, onde pega todo o povo ali e tal, para poder mostrar que os filisteus tinham pegado o grande inimigo deles, que era Sansão. Então pega ele, põe ele lá para servir de palhaço para os outros, pedindo para ele dançar para eles e tal, e mostrar que ele era um insignificante em vista dos filisteus. Aí ele fala pro cara que está levando ele para colocar ele no meio de 2 colunas, as 2 colunas que seguravam todo o teatro ali. E aí ele com a mão esquerda numa coluna, a mão direita na outra, ele lembrando que o cabelo dele nasceu de novo, ou seja, as forças deles voltaram através do cabelo. Ele, cego, ele não conseguia nada, ele empurra as 2 colunas, o teatro todo cai e morre Sansão e todo o povo que estavam lá, todos os chefes, todo mundo. Ele falou assim, que eu morra, mas que eu mate todos os filisteus que me sequestraram, que me prenderam, me cegaram e me prenderam. Acabaram com a minha vista, né? Ele matou todo mundo, então, em vingança às vistas que tiraram dele. Resumo dessa história: cuidado ao contar o seu segredo para sua mulher. Cuidado só para o seu. Cuidado com a mulher que você escolhe. Aqui mostra a história. A Bíblia fala muito isso, viu, gente? A Bíblia, assim, pelo menos esse início da Bíblia que a gente está vendo aqui, ela é bem machista. Ele fala muito de mulher, cuidado com as mulheres, cuidado não sei o quê. A mulher é o pecado do homem e tal, colocando o homem como figura principal, a mulher como coadjuvante, quase sempre. E sempre colocando que muitas das vezes o cara perde igual nessa história de Sansão, ele perde todo o seu poder por causa da mulher, por ter confiado em mulheres. E sempre falando das mulheres, né? Cuidado com a voz da mulher, cuidado com as coisas, porque a mulher é muito fácil seduzir o cara. Então ensinando as pessoas a não serem seduzidas. Separando mulheres e homens à parte, vamos pensar na sedução. Cuidado com a sedução. A pessoa usa a sedução para poder manipular o outro. E não se deixe manipular por um desejo carnal, né? Acho que é mais ou menos isso que a Bíblia quer dizer. Ali ela fala muito do homem, mas acredito que vale para a mulher também. Deve ter muita mulher hoje seduzida por homens e arrebentando com a vida dela por conta disso e vice-versa. Muito homem sendo arrebentado. Né, Cristiane? Essa deu mais uma lição para a gente. Cuidado com seus segredos. Eu sou uma pessoa muito aberta. Eu sou uma pessoa muito aberta, falo muito meus segredos, mas a Cristiane já é mais fechada, não conta nada dela. Só tira. Tomara que não seja da Dalila, né? Não, isso não. Mas é isso aí. Ficamos aqui, gente, com mais um vídeo. O vídeo número 49. Terminando aqui mais alguns capítulos de leitura da Bíblia. E vamos com Deus. Até mais. Amém. Tchau, tchau.